Denis, tem uma pergunta a você, então, agora nisso, até unindo os dois trabalhos, o Breves Lições e o Virtude do Egoísmo. Você poderia falar um pouco sobre essa visão de indivíduo em Ayn Rand, porque é um tema central. Ela tem, digamos assim, dois grandes pilares na filosofia dela, que é a visão, a defesa da razão e a defesa do indivíduo. Então, ela busca fazer uma defesa racional do indivíduo. Uhum. Você pode explicar um pouco a noção de indivíduo para Rand? Claro. Na verdade, muito com base na experiência dela, no modo como ela viu os regimes totalitários se estabelecendo, uma tese muito forte dentro do objetivismo é a visão de um coletivo, a visão de uma coletividade, a atribuição de valores, a atribuição de uma certa cultura ou de um certo interesse de grupos é uma falsidade, é uma mentira, porque não existe uma consciência coletiva, não existe uma consciência de grupo, não existe uma cultura de grupo, existem consciências individuais, existem indivíduos, existem pessoas, e tudo que ela observou no curso da história foi que alguns indivíduos, atuando no seu alto interesse, se valeram do discurso coletivista para impor uma pauta que seria supostamente de um grupo, mas que no fim das contas é sempre uma pauta que interessa a um pequeno grupo que conduz a massa. Então, o que Rand faz é propor uma reflexão a respeito do fato de que o coletivo é uma grande falácia. De que a ideia da coletividade, de uma massa indistinta, da qual brotam determinados elementos culturais, sociais ou de valores, tudo isso é uma grande falácia argumentativa, uma grande narrativa para empurrar garganta abaixo dos indivíduos particulares certos, vamos dizer, elementos da sua vida que não são escolhidos por eles. Those fingers in my hair, that's like come hither stare. The strips my conscience bear, it's witchcraft. And I got no defense for it. The heat is too intense for it. What would good common sense for it do? 'Cause it's witchcraft, wicked witchcraft. And although I know it is strict taboo. Gente, chega. Acho que já ofendi demais Frank Sinatra com isso. Mas aqui estamos, dia 31 de outubro, Halloween, Dia das Bruxas, com nossa 13ª live. Então, a live número 13 é no dia Um pouco de bruxaria. E para falar de bruxaria, nada melhor do que trazer aqui o nosso querido Shrek, o ogro da filosofia. Bem-vindo, Denis Xavier. Hoje falaremos de, no Dia das Bruxas, de Ayn Rand e os devaneios do coletivismo. Da bruxa russa. Exatamente. Bem-vindo, Denis. Um brinde aqui para você e para todos os nossos convidados. Saúde. Estou bebendo um drink em homenagem a Ayn Rand, chamado Hudson's Fountainhead. E eu prometo que ao final dessa live eu ensino a receita desse drink. É a base de quê, Alexinho? Gin. Ah, garoto. Eu tô achando que a minha cara... Não é vodka, é gin. Legal, legal, legal. Esse chapéu seu, Gente, eu olhei assim e falei, será mesmo o Alex? Mas aí eu lembrei que você é um homem exótico. Você é um homem marcado pelo exotismo. Eu falei, é o Alex Catatá. É ele sim. para você ter uma ideia, meu querido mestre Russell Kirk, ele como doutor em literatura pela Universidade de St. Andrews,
Ele tinha uma capa laranja que o doutor de St. Andrews recebia. Ele não foi receber o diploma de doutorado dele. Ele preferiu ficar no quarto do hotel digitando uns contos de terror que ele ia publicar. Ele só usava a capa dele de doutor por St. Andrews nas festas de Dia das Bruxas. Por isso ele ganhou o apelido em minha costa de a Grande Abóbora, The Great Pumpkin. Mas, Denis, eu lembrei hoje, do Alex, eu lembrei, dia 31 de minuto, eu me lembrei do período que eu passei num pós-doc na Universidade de Coimbra. É muito bonitinho, né? Porque a Universidade de Coimbra é uma das poucas universidades europeias que ainda mantém esse ritual da capa, da beca, e eles usam no cotidiano, eles vão assistir aula com isso. E é muito engraçado que os meninos falam assim, professor, eu participei de uma banca de doutorado e eles me deram um. Então é um negócio muito, muito legal, ritualístico, né? E uma coisa muito, muito legal, eles falaram assim, olha, professor, aqui a gente tem um lema. Nessa capa, nessa beca, né, ao final do curso de graduação, há de se ter pelo menos 3 substâncias, né, impregnadas nessa capa. Esperma, sangue e lágrimas. Se faltar alguma, você não viveu uma graduação à plena. Acho maravilhoso isso. Bem, Denis, o nosso tema de hoje é Ayn Rand e os devaneios do coletivismo. Um dos volumes da coleção Breves Lições que você organiza, e esse aqui é o volume que se tornou um best-seller. Esse volume sozinho já vendeu mais que os demais volumes juntos. Mas também o volume sobre Thomas Sowell já teve 2 reimpressões, indo muito bem. O Hayek já teve reimpressão também. E o Hope está começando agora a ser mais conhecido pelas pessoas. Eu queria que você falasse um pouco, Denis, iniciando já aqui, eu acho que todos conhecem, mas você é o curador do mês do Clube Ludovico. E esse mês, o Clube Ludovico tem como livro A Virtude do Egoísmo, de Ayn Rand, essa belíssima edição, esse trabalho Nossa, gráfico Alex, ficou incrível muito que a bonito Maria esse Angela negócio. fez. Nossa, cara, mas olha, porque para quem não sabe, eu como curador, eu recebi uma espécie de boneco, de uma prévia do livro, né? Então você pode ver que não tem o mesmo brilho que tem o original. Olha, cara, ficou maravilhoso. Eu ainda não recebi esse, que é a versão final. Ficou muito bonito, cara. Já foi postado. Foi postado, acho que em 2 dias. Nossa. Agora, muita gente já de São Paulo está recebendo. Ah, eu vi. Mas eu queria que você falasse em linhas gerais, para iniciar essa nossa live de hoje. Deixa eu tirar aqui o meu chapéu de bruxo. Falasse um pouco da biografia de Ayn Rand. Quem foi Ayn Rand? A biografia da Rand é uma das coisas que mais chamam a atenção no livro, né? Aliás, quando nós pensamos essa coleção Breves Lições, mesmo quem torce o nariz para teses liberais, libertárias, conservadoras, alguns dos meus colegas de universidade, alguns deles disseram, Denis, acho que um dos pontos bem legais, estratégicos dessa coleção é o fato de situar o pensamento da autora ou dos autores contemplados numa biografia. É claro que elementos biográficos impactam fortemente a construção da arquitetônica do pensamento do sujeito. É inevitável. Então, onde ele nasce, vamos dizer, sensação de pertencimento, não sensação de pertencimento, em que medida há uma contrariedade em relação a certos fatores que não são propriamente escolhidos pela pessoa, como local de origem, né, origem geográfica e assim por diante. E a Rand nasce em São Petersburgo, ela nasce ainda gozando de certa liberdade, pelo menos alguma liberdade individual ainda era preservada, quando vivencia, ela vivencia por volta de 4, 5, 6 anos, ela vivencia na pele a Revolução Bolchevique. Ela então passa a viver nessa nova realidade
muito mais controlada, e ela começa a perceber a pressão do Estado sobre o indivíduo cada vez maior. É interessante que nessa biografia mesmo a gente ressalta esse ponto como que foi num crescendo, né? Foi num processo progressivo, que ela foi percebendo essa pressão do Estado. A família dela passou por diversos momentos muito difíceis nesse sentido, mas tá aí. Exato. Essas biografias, elas são realmente, elas calibram bem o resto do livro, né? Até eu fiz uma... Tá aí. Essa questão das fotos. Ontem eu recebi uma mensagem muito legal, dizendo assim, Denis, o bom dessa coleção é que a gente vê que tem trabalho nos livros, né? A equipe que trabalha, os diversos autores, os colaboradores, põem realmente trabalho. Então, veja, descobrir essas fotos, né? Ela menina, aí eu acho que é o que isso daí? Eu não sei se são os estúdios de Hollywood, não sei. A gente tem umas fotos, assim, de onde, né? Porque ela praticamente foge, ela foge da União Soviética e vai para os Estados Unidos realizar um sonho de infância e adolescência, que era ser roteirista de Hollywood. Ela vai para Chicago no primeiro momento, está aí. Isso daí já é, acho que, o reconhecimento da cidadania. Ela com o sobrenome O'Connor, se não me engano, ela casa-se, né, com John O'Connor, acho que é isso. É o cartão de identificação de imigrante. Aí já casada, então ela se casa com um ator de Hollywood, né? E, caramba, a vida dela é um depoimento aí, lá em Hollywood. A vida dela é um depoimento da filosofia dela, né? Eu fiz um bate-papo outro dia com a Lara Nesteruk e falava sobre isso, Alex, o fato de ser uma filosofia do empreendimento. Eu gosto muito de ver a filosofia da Rand como uma filosofia do empreendimento, uma filosofia que, vamos dizer, convida o sujeito a se realizar maximamente nos seus potenciais a partir de uma visão de autointeresse. É claro que numa sociedade ou numa cultura fortemente marcada pela inflexão do altruísmo, isso causa sempre um incômodo. Alguns vão interpretar erroneamente que Rand celebrou em excesso a razão, quando há em diversas passagens da obra da Rand o reconhecimento de que isso é uma construção, de que, ou seja, ela projeta a ideia de um homem ideal, mas que entende que o homem pragmaticamente concebido é um homem que apanha da sua própria história, um homem que vai calibrando as suas decisões, as suas escolhas. Então, é uma filósofa que me toca muito particularmente. Eu não sou um objetivista, eu não me considero um objetivista, mas há elementos da filosofia dela que me tocam particularmente. Acho realmente fantástico. Agora, e ela está dentro de um universo ali, especialmente com uma parceria muito fecunda no primeiro momento, com, por exemplo, Isabel Patterson ali, né, naquele ambiente nova-iorquino dos anos americanos de Rand, ali ela já com 40, 50 anos, elas colaboravam muito entre si, a ponto da própria Rand dizer que The God of the Machine, a obra de Patterson, era vamos dizer, para a liberdade, o que a Bíblia foi para o cristianismo, o que o Capital foi para a filosofia vermelha. Então é impressionante como que elas entraram num desacordo por conta de questões religiosas, mas é uma vida realmente fantástica, uma vida cheia de altos e baixos, mas muito interessante de acompanhar. Denis, você pode falar um pouco, rapidamente, esse livro aqui ele tem o teu exórdio, a apresentação do Alexandre Valmont Borges, esse primeiro capítulo, que é a biografia escrita pelo Gustavo Henrique de Freitas Coelho, e ele é um livro que tem no total 11 capítulos, mais o apêndice do Roberto Rachevski. Você poderia rapidamente, para as pessoas que não conhecem ainda essa obra, falar um pouco do conteúdo desses capítulos 2 a 11, porque o apêndice é
o Roberto Harshad no legado de Ayn Rand. Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta, a tua visão sobre esse legado depois. Mas se você pudesse falar um pouco das linhas gerais desses capítulos O do que livro. nós fizemos, assim, é claro que a obra da Rand é uma obra bastante vasta, né? Ela tem reflexões não só contempladas por um espectro, vamos dizer, literário, as famosas A Nascente, Cântico, We the Living e tantos outros, o clássico A Revolta de Atlas, mas ela tem outros livros que não são romances, que não são ficções, que não são distopias, nos quais ela explora diversos elementos filosóficos, estética, epistemologia. Ela não era exatamente uma economista, mas eu já ouvi de bons economistas que ela entendeu mais da dinâmica da economia do que muitos dos economistas que nós temos. Então, né, com as famosas teses sobre o capitalismo laissez-faire, laissez-passer. Então, é claro que ela contempla um corpo de filosofia, ela contempla um corpo de especulação bastante amplo. E o que nós procuramos fazer nesse livro, Alex, foi basicamente oferecer ao leitor uma visão, tanto quanto possível, sinóptica, ou seja, né, uma visão de todo, que respeitasse os conceitos da Rand, ou do objetivismo, como ela preferia chamar, e que, ao mesmo tempo, fosse um convite ao leitor para conhecê-la em primeira mão, para que houvesse o interesse, então, de ir aos textos da própria Rand. Nós nos inspiramos, na construção desse livro, fortemente, exatamente na Virtude do Egoísmo, que é um texto que agora, né, recebe nova tradução, né, lançado pelo Clube Ludovico, mas que tinha uma tradução muito antiga já, uma tradução já... eu nem sei, Alex, você que vai me dizer, dos anos 60, anos 70, eu acho? Porque numa... Anos 80. Anos 80. Uma tradução dos anos 80, feita pela editora Ortiz, financiada pelo IEE. Isso. Não se sabe quem é o tradutor, porque foi uma empresa que fez vários tradutores, inclusive os textos são inconsistentes, cada um tem um estilo, até porque foram tradutores diferentes, provavelmente feitos a partir dos... Falou e vai embora. Pronto, pode ir agora. É o Thales querendo falar. Vai para lá, vai. E houve uma tentativa de salvar essa tradução, com uma revisão do Winston Ling e do Cândido Prunes, mas não deu muito certo, e por isso uma tradução nova. Agora eu aproveito aqui até fazer um agradecimento especial que está aqui nos acompanhando, a Lígia Alcântara, pelo excelente trabalho de revisão da tradução que ela fez e de estilo, e até acrescentou algumas notas aqui no livro explicativas. Então, um agradecimento imenso para a Lígia Alcântara por esse trabalho belíssimo que ela fez de ajudar a essa belíssima edição. E aí eu faço uma confissão aqui privada. Quando eu tive faltando a Mariângela Guizerin, também, nossa querida capista, nossa artista, a artista por trás das obras de arte do Ludovico, uma das referências que eu dei, é claro, a referência do Chrysler Building, a questão toda da arte Decoa, os grandes arranha-céus de Nova York, mas eu também passei um pouco da visão da elegância da Chanel, esse tipo de coisa, e usei como inspiração uma festa de aniversário de um ano que a Lígia fez para a filha dela, para a Estela. Então, aquela estética, foi o que eu falei para a Mariângela, minhas visões loucas. Eu quero que você coloque nessa capa essa visão monumental do Chrysler Building, como se fosse um vidro de perfume, usando a sublime beleza da Lígia. Mandei as referências. E eis aqui o resultado. Olha, esse então, livro... Obrigado, Lígia, por esse trabalho. Esse livro tem um enorme trabalho da Lígia, tem um enorme trabalho teu. O Pedro mexeu bastante nesse livro, no processo de edição. Então, o meu pessoal agradecimento a vocês que, vamos dizer, cortaram diversas arestas do texto, que realmente o trabalho de tradução é um trabalho que envolve uma meditação, e é sempre bom esse outro olhar que ajuda a calibrar essa construção. Então foi realmente, eu peguei a versão final, fiquei muito feliz com o que veio à luz, e eu tenho certeza que quem tiver esse livro... Agora, eu estou ainda muito impressionado com a beleza dessa capa, da forma como ficou, Alex, porque eu não tinha visto. E toda vez que eu vejo ela brilhando aí, cara, ficou
Muito bonito. A Mariângela... Não, Olha, cara, ficou muito legal. a loucura foi a escolha, inclusive, o tom do prata. Então, é um cuidado aqui que foi. Nossa, ficou fabuloso, cara. Ficou fabuloso. Já estava bonito nesse... É uma joia que só os assinantes do Ludovico vão ter. É exclusivo, então... Quem não assinou ainda, hoje é o último dia, recomendo, aliás, né, Alex? Hoje é meu último dia de... Hoje é meu último dia de curadoria. Foi uma curadoria muito divertida. Na verdade, até a Giovana, que trabalha também com a gente aí na LVM, ela falou assim: Denis, e você só falou com mulher, né? Você só falou com as meninas, e cada menina bonita. Eu falei, porque, olha, eu vou dizer, cara, quem está do lado de cá, automaticamente você já vê que pela própria feição a coisa se harmoniza, não tem jeito. Então, de fato, eu falei com a Zoe, falei com a Nani, falei com a Mila, falei com a Lara Nesteruk. Espero não estar esquecendo ninguém. Mas foi muito legal. Foi uma curadoria muito jóia. Não, e a gente, quer dizer, a live com a Lara, milhares de pessoas acompanhando. Então foi realmente... Obrigado. Estou meio escuro aqui, né? Foi... E a Ayn Rand chama, né, Alex? É uma coisa que é da autora. A Ayn Rand, ela tem uma coisa meio pop, que eu não sei exatamente explicar, vamos dizer, do ponto de vista psicológico, onde é que ela toca exatamente, mas a mulher não para de vender livros. Hoje ainda recebi de alguém que me segue aqui, de uma amiga que me segue, falou: Denis, olha aí, ó, tá nos top mais vendidos, eu não lembro se 50, 100, da Amazon. De novo, a Revolta de Atlas. Então não para, é um negócio que, né, a mulher morreu na década de 80 e continua aí essa explosão de interesse, é realmente fabuloso. Denis, você falou nessa questão, inclusive, de mulheres. Aqui na Breves Lições, você conseguiu reunir também muitas colaboradoras. Então, nós temos a Rosane Viola, nós temos Ana Maria Camargo, que sempre colabora muito Michele com a coleção, que tem um texto extraordinário. Esse texto da Ana Maria Camargo sobre educação e Ayn Rand é sempre muito elogiado. Ana Maria, todo o livro da Breves Lições, eu mando lá um convitezinho para ela, ela sempre atende com a maior diligência, assim. E lembrando, né, Alex, assim, uma coisa que em tempos de politicamente correto, eu que estou sempre me lixando para o politicamente correto, e você, como meu editor e como editor-chefe da LVM, sabe que a gente não conduz pautas nesse sentido. A ideia não foi assim, não, nós temos que contemplar as mulheres. Não, elas são contempladas por competência, né? Se nós tivéssemos só homens estudando esses temas, teríamos só homens escrevendo os capítulos, mas não. As mulheres se impõem com uma qualidade... Que é o que aconteceu... Sim, que é o que aconteceu no Volumes of the Hope. Não temos mulheres escrevendo no Volumes of the Hope, porque, infelizmente, é um autor que nós não temos mulheres no Brasil se dedicando ao pensamento dele, por enquanto. Eu espero que tenha. Eu acho que, com o trabalho na pós-graduação do IMB, vão surgir pessoas interessadas nesse pensamento hopiano, mulheres, mas não há essa questão, não há uma visão de cota, até porque, de acordo com a própria visão da Ayn Rand, seria um coletivismo. Ela é contra o racismo, ela é contra o feminismo, porque ela vê que são formas de coletivismo que diminuem esse papel do indivíduo. Denis, tem uma pergunta a você, então, agora nisso, até unindo os dois trabalhos, o Breves Lições e o Virtude do Egoísmo. Você poderia falar um pouco sobre essa visão de indivíduo em Ayn Rand, porque é um tema central. Ela tem, digamos assim, dois grandes pilares na filosofia dela, que é a defesa da razão e a defesa do indivíduo. Então, ela busca fazer uma defesa racional do indivíduo. Você pode explicar um pouco a noção de indivíduo para Rand? Claro. Na verdade, muito com base na experiência dela, no modo como ela viu os regimes totalitários se estabelecendo, uma tese muito forte dentro do objetivismo é
a visão de um coletivo, a visão de uma coletividade, a atribuição de valores, a atribuição de uma certa cultura ou de um certo interesse de grupos é uma falácia, é uma falsidade, é uma mentira, porque não existe uma consciência coletiva, não existe uma consciência de grupo, não existe uma cultura de grupo, existem consciências individuais, existem indivíduos, existem pessoas, e tudo que ela observou no curso da história foi que alguns indivíduos, atuando no seu alto interesse, se valeram do discurso coletivista para impor uma pauta que seria supostamente de um grupo, mas que no fim das contas é sempre uma pauta que interessa a um pequeno grupo que conduz a massa. Então, o que Rand faz é propor uma reflexão a respeito do fato de que o coletivo é uma grande falácia. De que a ideia da coletividade, de uma massa indistinta, da qual brotam determinados elementos culturais, sociais ou de valores, tudo isso é uma grande falácia argumentativa, uma grande narrativa para empurrar garganta abaixo dos indivíduos particulares certos, vamos dizer, elementos da sua vida que não são escolhidos por eles, propriamente. Daí, o exemplo mais claro e mais forte disso é o que ela diz, por exemplo, sobre o racismo. E isso está exatamente na virtude do egoísmo. A gente contempla uma parte disso no Devaneios do Coletivismo, né, da Breves Lições, mas está muito bem tratado na virtude do egoísmo, o racismo como a pior forma de coletivismo. Porque é o que acontece. O discurso que insiste na tese do racismo. Você olha para o indivíduo por conta de uma determinação exterior, acidental, como cor da pele, ou como origem geográfica de nascimento, e tudo que você olha é isso. Mas você não olha para o que o indivíduo é capaz de realizar, para os interesses reais desse indivíduo, para o modo como ele se porta diante de certas situações. Isso não interessa. Então, as teses racistas, elas prescindem de um olhar mais cuidadoso para o indivíduo e coloca todo mundo no mesmo balaio, coloca todo mundo no mesmo saco. Então eu olho e digo, é preto. É preto. Não me interessa se preto, para quem não sabe, é o termo técnico do IBGE, então não tem nada de preconceito. Então é para dizer, eu olho para a cor da pele. Eu não olho para competências, eu não olho para capacidades, eu não olho para realizações, não me interessa. Você pode ser um cara muito inteligente, você pode ser um cara rico, pobre, você pode ser o que você quiser, mas se é preto, então você já se enquadra, ou, né, forçosamente, numa visão coletivista. O que a Rand diz é o seguinte, fala, não, peraí, em qualquer grupo qualificado por elementos exteriores, há pessoas excelentes, há pessoas inteligentes, há crápulas, há cretinos, há mentirosos, há fraudadores. Então, o que você tem que fazer é tirar essa ideia de uma coletividade. Outro dia alguém me perguntou assim, Denis, o que você acha do Black Lives Matter? Um lixo. Um lixo porque quando você qualifica um movimento reforçando a ideia de um coletivo, você está trabalhando em sentido oposto à ideia da autonomia que se pretende do homem preto, do homem branco, do homem azul, amarelo, não interessa. Então, na medida em que todas as vidas interessam, o que você tem que fazer é exatamente retirar esse ranço que insiste nas teses coletivistas, mesmo no âmbito do discurso. Denis, essa visão dela, dessa crítica ao coletivismo e essa visão dela em defesa do indivíduo é sustentada numa percepção de racionalidade. Tanto que, inclusive, é piada é que a maior ofensa que uma pessoa poderia receber de Ayn Rand seria ser chamado de irracional. Então, você pode falar um pouco dessa noção de racionalidade para a Rand? Alex, você... na verdade, nós sabemos o quanto esse conceito em Rand ele se presta a equívocos exegéticos, a equívocos hermenêuticos interpretativos. Rand, como eu disse no começo do nosso bate-papo, ela projeta nas suas obras
e ela diz isso com todas as letras, ela projeta um indivíduo ideal, idealizado. Ela projeta um super-herói. Aquele indivíduo que, diante de situações concretas, utiliza a razão como um absoluto, a razão como uma faculdade de calcular diante da complexidade da vida e tomar as decisões mais corretas no seu auto-interesse. Isso é o egoísmo virtuoso, porque o egoísmo virtuoso significa dizer tomar decisões racionalmente calibradas, e na medida em que elas são racionalmente calibradas, elas não prejudicam a possibilidade do outro fazer o mesmo. O que seria um egoísmo tomado em sentido ruim, de tomar o outro como um meio para que eu atinja um determinado fim. O egoísmo, em Rand, não tem nada a ver com isso, de utilizar o outro como escada, dane-se o outro, eu passo por cima dele. Não, isso é quem não compreendeu em absoluto Ayn Rand. Portanto, quando ela fala de razão, ela fala de uma faculdade que está à nossa disposição e que nós podemos ou não dispor dela. Né? É uma caixa. Podemos sacar ou não essa caixa de ferramentas. Então, o fato de nós dispormos, numa linguagem aristotélica, potencialmente dessa razão, isso não faz de nós necessariamente seres que apliquem a racionalidade no curso da nossa vida. A gente pode ser movido por paixões, por inclinações, e o convite da filosofia da Rand é o seguinte: quando você se deixa levar por caprichos, quando você se deixa tocar exclusivamente por sentimentos e conduzir a sua vida por sentimentos, você está completamente fora do controle das escolhas e, por via de consequência, dos resultados. Agora, interessante é que alguém vai dizer assim, então ela supervaloriza a razão a ponto de tornar a razão uma espécie de divindade. Alguns críticos vão dizer isso, mas isso não está no texto da Rand. Não há uma deificação... Você está aí, né, Alex? Eu estou te vendo assim, deu uma escapadinha na sua... Você está aí, né? Não há uma deificação da razão tomada enquanto elemento cotidiano do dia a dia pragmático. Ela vai dizer, olha, as escolhas racionais, elas se nos colocam como possibilidades o tempo inteiro. Se vamos tomá-las ou não, isso vai muito de cada indivíduo no momento em que toma a decisão, no momento em que, vamos dizer, a multiplicidade de coisas que atingem, né, o sujeito no momento da escolha. A própria Rand, em sua vida, ela não viveu como uma objetivista em todas as situações concretas. Né? Nós conhecemos passagens na vida dela que são bastante marcadas por questões passionais. Então, ser objetivista não é ser um robô, não é ser alguém que funciona por um código binário a todo momento. O convite é esse, de falar assim, olha, tente escapar da zona cinzenta. A razão, ela dá ótimas dicas e tente escapar, na medida do possível, do cinzento. Agora, nós sabemos que no curso da vida não é sempre que a gente vai conseguir. É mais um mônito, né, um convite do que propriamente dizendo ou você é assim ou você não é nada. Bem, tem um ponto aqui interessante nisso, você falou de algumas contradições. Isso é notório, sou um apreciador das boas coisas da vida, na posição de um conservador burkeano, eu sempre procuro cultivar os grandes prazeres de nossa civilização. Sou, em muitos aspectos, um humeano, então muito cético, e acredito no papel das paixões, as boas e as más paixões. Então, o cuidado que nós temos que ter de não deixar as más paixões nos dominarem, mas usar as boas paixões ao nosso favor, como dizia o Rio. E é engraçado que, nesse ponto, eu, como um apreciador de bebidas alcoólicas, me chama a atenção a posição do Nathaniel Branden, quando ele fala sobre a psicologia do prazer. E é interessante essa questão do prazer, e muitas vezes uma visão errada desse egoísmo racional de Rand, dessa questão do prazer, é que as pessoas acham que a Rand é uma defensora do hedonismo. E não, a noção dela de prazer é quase tão estrita como a dos epicuristas
como a questão da resignação dos estoicos tem um elemento clássico é um erro, é uma caricatura associar Rand ao hedonismo. É verdade. E aqui na passagem da página 90... A gente está no Breves Lições 91, ou a gente está no A Virtude do Egoísmo? Ah, ok. Aqui, ó, a Lígia colocou a citação, ó, Alex. Um gênio é um gênio, não importando o número de idiotas que pertençam à sua mesma raça, e um idiota é um idiota, não importando o número de gênios que compartilham a sua origem racial. Então, sobre exatamente aquilo que eu estava falando dos males do coletivismo. Qual que é a página, querida? Página 184, capítulo 17, da Virtude do Egoísmo. Ah, não, essa citação, né? Essa citação. Que a gente já colocou. Mas e essa do prazer que você estava falando do Nathaniel Branden? A questão é a seguinte, página 90, diz o Nathaniel Branden: o prazer de estar bêbado é óbvio. Alô? Página 90. Perdi. Agora estamos voltando. Agora acho que nós voltamos. Voltamos. Página 90. O prazer de estar bêbado é, obviamente, o prazer de fugir da responsabilidade da consciência. E assim são as reuniões sociais realizadas sem outro motivo que o da expressão de caos histérico, onde os convidados vagueiam em estupor alcoólico, tagarelando ruidosa e incessantemente, desfrutando da ilusão de um universo onde ninguém é sobrecarregado com um propósito lógico, realidade ou consciência. É interessante isso, porque essa visão do Branden, eu tive o prazer de conhecer alguns alunos da Rand que participaram do grupo dela, inclusive meu orientador lá na Atlas Foundation, o Leonardo Lígio, Walter Block, que participou do grupo, e todos eles dizem que a Rand raramente bebia. Ela quase não consumia bebidas alcoólicas. Era raro, era muito difícil. E se você pega os romances dela, não existe o elemento bebida. Se você pega, por exemplo, no We the Living, a única cena que aparece em relação à bebida é quando o Andrei Taganov, a questão na passagem de fugir do comunismo, ele vai para o alto do prédio, lá, com a Kira, e bebem um drink. É uma passagem simples. Em The Fountainhead, apenas a questão do triângulo amoroso na Dominique, o Gale Winner, que você vai ter uma passagem que eles usam a bebida como um meio de fuga para conseguir completar isso. E a mesma coisa acontece numa outra passagem muito curta na Revolta de Atlas, que é o momento quando James Taggart casa com a Cheryl Brooks e a Dagny vai para um canto beber, só que é como o quê? Fuga. Então ela tem essa associação de escape, a questão da fuga. E eu tô aqui brincando com vocês e eu tentei caçar um drink para celebrar o dia de hoje. Para homenagear a Lígia, baseado em Coca Zero, né? Tendo por substância fundamental a Coca Zero. E eu achei esse drink, que é o Hudson's Fountainhead. Então, porque é Fountainhead, eu acho que é um drink que tem a ver com a questão de Rand. E muitas pessoas se voltam muito à revolta de Atlas, mas eu acho que eu considero, em termos estéticos, construção de narrativa, a nascente Fountainhead até um livro mais sólido, tanto que, se nós pegarmos a trilogia que fizeram da Revolta de Atlas, ficou muito ruim a versão de cinema, e o filme que tem da Nascente tem uma versão dos anos 60 com o Cary Grant, e é muito bem feito. Muito melhor do que a Revolta história de Atlas. Muito melhor. E, em homenagem a Fountainhead, aqui a coqueteleira, coloquemos. Você vai fazer um coquetel? Uma dose
uma dose e meia de gin. Uma dose e meia de gin. 3/4 de dose de suco de limão. E 3/4 de dose de chá de lavanda Que isso, Alex? e infusão de mel. Meu Deus do céu. Coloca na coqueteleira. Chacoalha. E nós temos aqui o Hudson's Fountain Red. Cara, que maravilha. Eu preciso de uma opinião neutra a respeito do sabor desse drink, porque você toma até óleo de caminhão queimado, né, e acha delicioso. Não, não. Então, o seu paladar é muito forte. Porque eu sou um grande defensor de uma grande personalidade brasileira. A saudosa Elisete Cardoso, que cantava: eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, tá morrendo, eu bebo sim. Mas, Denis... Mas que sabor tem? Essa tem questão... sabor de gasolina? Sabor de quê? Não. O sabor é limão, tem o álcool do gin, um pouco, e ele traz a leveza do chá de lavanda e o perfume que dá. Eu não sou um apreciador de drinks, mas para as mulheres é uma bebida assim que é incrível, porque é muito refrescante, é doce por conta do mel. Então tem isso. Mas essa brincadeira aqui, o drink, esse tipo de coisa, mostra um pouco nessa situação até do objetivismo, e aí a brincadeira até a gente faria aqui, eu acho, uma contraposição entre essa visão mais a caricatura de achar que esse libertário rendiano, objetivista, ao defender o egoísmo, vai se tornar um hedonismo, defender o prazer, quando, no contrário, ele muitas vezes essa pessoa até muito, digamos assim, contido. Porque entregar-se às paixões, entregar-se aos prazeres sem uma visão de racionalidade é negar essa própria natureza do indivíduo enquanto ser racional. Você pode falar um pouco mais essa relação entre racionalidade e individualidade? Alex, mantendo essa enquanto você estava falando, estava fazendo drink, só você para ensinar a fazer um drink durante uma live sobre Ayn Rand, eu me lembrei assim de como essa é uma grande preocupação por toda a longa história da filosofia ocidental. Desde que surge a filosofia, desde que se coloca um certo tipo de racionalidade a serviço da compreensão dos indivíduos, da compreensão do mundo. Na verdade, a filosofia surge como uma tentativa mais de compreensão do mundo do que do indivíduo. Isso, no segundo momento, essa dimensão antropológica, essa dimensão do homem surge um pouco mais forte. Mas é interessante como que os filósofos todos tomaram um certo cuidado com tudo aquilo que vai criar uma espécie de véu que vai se sobrepor à nossa faculdade de o que os gregos chamavam de logistikon, que é exatamente a capacidade de calcular, a capacidade do logos, né? Porque dessa capacidade de calcular depende o bom senso, depende evitar os extremos. Então é muito interessante, por exemplo, num belíssimo diálogo, que as pessoas não podem morrer sem ler esse diálogo, que alguns vão traduzir por O Banquete de Platão. Eu prefiro o termo grego simpósio, porque lá ninguém está banqueteando, ninguém está comendo no banquete, está um simpósio, é uma reunião, é um encontro entre amigos. E num primeiro momento, isso era muito comum nesses simpósios antigos. Você sabe que o vinho ele ficava dentro de uma certa jarra
na sua versão mais concentrada. E, a depender do que iria acontecer naquela noite, o anfitrião, quem conduz os trabalhos, decide quanta água vai na mistura. Então, né, você fala assim, não, hoje o pau vai quebrar, hoje nós chamamos as flautistas nuas, elas estão aqui, hoje ninguém é de ninguém, então então não põe muita água na mistura, a gente vai beber um vinho muito mais concentrado. O Sócrates, naquele momento da cena do simpósio, ele diz assim, não, vamos evitar, coloca mais água nesse vinho, exatamente porque aqui nós vamos conversar. Portanto, a gente não pode obnubilar a razão, a gente não pode, vamos dizer, criar um véu sobre a nossa capacidade de enxergar e de especular sobre a realidade. E é muito legal, cara, porque ao final dos discursos sobre o amor, chega Alcibíades. Alcibíades, o personagem que chega ao final, você há de se lembrar desse texto, ele chega completamente bêbado, um jovem apaixonado por Sócrates, e ele faz um papelão horroroso, deixa Sócrates muito envergonhado. Por quê? Porque ele queria gozar de prazeres sensuais e carnais com Sócrates. E ele era um homem belíssimo, né? Era um homem famoso na antiguidade, inclusive, Alcibiades, por ser um homem de uma beleza extraordinária. E o Sócrates, um cara horroroso. Um cara todo, né, nariz de batata, todo estranhão, andava descalço, pé sujo, etc. E ele fala, Sócrates, eu não admito que você não queira dormir comigo, você me passa vontade, não sei o quê. E aí, porque, na verdade, no mundo antigo, essas relações eram uma espécie de troca de virtudes. Aí o Sócrates fala assim, espera aí, se você quer dormir comigo, esperando dessa relação uma troca, nessa troca, eu saio perdendo. Porque o que você tem para me oferecer acaba com o tempo. E com o tempo, aquilo que eu tenho para te oferecer só faz melhorar. Então, por que quereria eu uma relação dessa natureza? Ele quebra o Alcibiades. O Alcibiades sai chutando porta e tal. Então, eu acho que essa questão ela permeia toda uma longa história de especulação filosófica e desemboca em Rand. Não talvez que ela não apreciasse aqui ou ali momentos de distensão mental, mas talvez exatamente para não perder essa capacidade de calcular e de ser movido, em última instância, por inclinações não necessariamente desejadas no momento do cálculo. Não, Denis, vamos fazer aqui uma parte agora um pouquinho de comercial também, que eu acho que é interessante, até ali já marcou aqui. Teve aqui uma pessoa, a Juliana, que perguntou onde comprar o livro. Bem, esse aqui, Breves Lições, em quase tudo quanto é lugar. Eu só não encontrei esse livro ainda no posto de gasolina, tipo Graal, essas coisas, e eu acho que qualquer hora dessa aparece por enquanto, mas Pedroso e eu já tivemos reunião com o distribuidor que coloca no Graal, e a nossa ideia é que chegue no Graal, sim. Você está abastecendo, em breve pode ser que tenha. Tá lá, Randy. Mas você encontra na Amazon, Americanas, Submarino, Shoptime. Aqui no meu perfil, tá, Alex? Eu estou fazendo um negócio que as pessoas me pediram, e eu, obviamente, nunca... eu acolho isso como uma forma extraordinária de carinho de quem me segue. Aqui eu não gosto desse negócio de seguidor, prefiro chamar amigos virtuais, que fala assim, Denis, não tem como pegar autografado ou com dedicatória, e eu estou fazendo isso, e tem sido muito legal, tem sido um sucesso. Então, quem quiser, aqui no meu perfil, lá na área, como é que chama? Da bio, né? Naquela descrição do perfil, é só clicar, compra e eu faço a dedicatória. Então, quem aprecia esse tipo de mimo, pode pegar aqui comigo também. Perfeito. E quem quiser de imediato, nas livrarias também tem. Cultura, tudo isso. E temos aqui e a Simone está lembrando, viu, Alex? Hoje é o último dia. A Simone está lembrando que a minha letra é bonita. Eu queria agradecer essa lembrança, porque isso aí me incomoda um pouquinho quando falam que não é, porque realmente minha letra é um desenho. Isso aí.
que acontece? Esse livro aqui, só para quem assinar o Clube Ludovico. E hoje, às 23 horas, temos a live de encerramento do Denis com o Rodrigo Marinho. Vai ter um bate-papo mais específico sobre esse livro Clube Ludovico. Então, aproveito aqui, já convido todos. Mas gostaria de falar um pouco também dos brindes que tem esse mês. Então, isso aqui, nós temos o brochezinho do Cifrão. Então, além de ter o livro, A Virtude do Egoísmo, assinar esse box, vai ganhar o cifrãozinho. Esse cifrãozinho, Alex, ele cheira a opressão. Eu acho esse cheiro maravilhoso. Ele é opressor, ele é um negócio que vai ofender muito os coletivistas. Eu acho isso maravilhoso. Temos aqui o imã de geladeira, da Virtude do Bom para Egoísmo. dieta. E aqui até uma brincadeira que até quem sugeriu foi a Lígia, dizendo ignorar a realidade. Então é bom para ter para as moças que estão sempre de dieta, ter isso na geladeira para lembrar se elas vão ignorar a realidade e assaltar a geladeira ou respeitar a dieta. Ignorando a realidade. Como sempre, temos os marcadores de livro. Esse aqui é o marcador do mês do Ludovico, e aqui tem sempre com frases, citações atrás aqui. Nós temos o marcador do livro em si, também com outra citação aqui. Um marcador da Rand. Se eu falar que a Rand, quando era mais mocinha, era bonitinha, eu tô exagerando, Alex? Muito, muito. A Rand é aquela bonitinha feia, igual olha, ela era bonitinha. A questão é assim, o livro está... Ela era bonitinha. Lá no Breves Lições tem uma foto dela adolescente. Cara, eu tava vendo a foto... Parece aquela humorista, Denise Fraga. Não, tadinha. Ah, parece mesmo, cara. Deixa eu te falar. Quer ver? Tem uma foto dela. Outro dia eu coloquei no Google Nathaniel Brandon, porque ele, até outro dia ele tava aí, ele durou bastante. Velho, ele era bonitão, cara. Mas bonitão. Eu não sei. Olha que... Na minha que opinião, gracinha. só tem uma coisa mais feia do que homem, que é homem pelado. Olha que cremosa. Cremosa. Ah, bonitinha. Em suma. Mas nos brindes aqui... Olha que véia doida imponente. Ah, véia doida imponente, cara. Barbaridade. Cartão postal com outra citação aqui. Cartão postal com a foto da Rand. Duas citações. E nós temos, é claro, um mini pôster com a biografia dela. E a foto que você acha imponente foi, inclusive, escolhida para ser a foto da biografia. Porque é a mesma foto do Breves Lições. Então, quem esse mês adquiriu o Ludovico vai receber hoje até 11 da noite é possível assinar. Pode assinar 11h58, mas corre o risco do sistema processar a compra só depois e vira um livro surpresa do mês que vem. Mas para esse, assinando agora, ainda tem esse livro e temos as breves lições. Denis, nós estamos chegando ao final. Você vai ter uma outra live agora às 19 horas e depois você tem a live às 23 horas. Em título de conclusão, falando um pouco do que o Roberto Rachevsky, no apêndice dele, está falando de uma síntese desse objetivismo, e tem também o capítulo 11 dele, que ele faz essa síntese do objetivismo, e o apêndice, que é o legado de Ayn Rand. Somando com o que você escreve também no prefácio, aqui, que tem um prefácio teu aqui nesse livro, apresentação. Nesses nossos minutos finais, você pode fazer uma síntese desse
do objetivismo e do legado de Ayn Rand para a atual geração? Por que uma autora que morreu em 1982 ainda deve ser lida em 2020? Alex, outro dia invariavelmente me perguntam aqui no meu Instagram, professor, esse tema, à luz da filosofia, como é que funciona? Como é que a filosofia responde a isso, né? E eu sempre digo que a filosofia tomada como um modelo monolítico, único, de explicação das coisas, não existe. O que existem são filosofias. O que existe é a filosofia de Platão, o que existe é a filosofia de Kant, o que existe é a filosofia de Nietzsche. Então, a grandeza da história da filosofia se encontra exatamente no fato de tantas mentes grandiosas e muito perspicazes terem se dedicado a essa compreensão e nos oferecido certos conteúdos de reflexão. O que eu acho que coloca a Rand nesse panteão dos pensadores é o fato de ela ter oferecido uma visão que não tem nada de ideológica. É uma filosofia que não se pretende finalista, no sentido de ela não diz o que vai acontecer hegelianamente no fim dos tempos. Nada disso. É uma filosofia fortemente marcada por um ceticismo, fortemente marcada por uma compreensão, às vezes até dura, da realidade, o que pode incomodar alguns espíritos mais sensíveis. E eu acho que por isso ela é tão importante. Enquanto você estava mostrando os brindes, né? E aí você olha para a própria imagem da Rand, é uma imagem do politicamente incorreto. É uma imagem de uma realidade que hoje, nossa senhora, imagina uma mulher que se dispõe, nos anos o quê? Sei lá, 50, a fazer uma foto com cifrão aqui na lapela. Nossa, né? É muito forte, a imagem é muito forte. E nós precisamos dessa dose de ceticismo, nós precisamos dessa dose de realidade. Eu acho que o pós-modernismo, a pós-verdade, foram elementos da nossa vida que nos contaminaram muito, que nos contaminaram demais. Em 20, 30, 40 anos, o ar ficou irrespirável, né? Nada pode, tudo dói, tudo incomoda. Ai, o mundo me ofende. Pro inferno, sabe? Então, acho que é preciso essa injeção, essa dose de realidade para que a gente possa retomar um certo curso, não só de normalidade, mas de uma reflexão séria sobre o real. E a Rand, ela dispõe de instrumentos fantásticos para fazer isso. Eu preciso concordar com tudo de Rand? Olha, eu sou um pesquisador nato de filosofia antiga, né? Me dediquei a estudar grego antigo para ler esses autores no original. Porque eu concordo com tudo que Platão diz? Não. Eu concordo com tudo que Aristóteles diz? Não. Mas eu não posso ignorar o que eles disseram, não dá para desconhecer o que eles disseram e, mesmo na discordância, jamais desmerecer o esforço de contemplação que eles fizeram. Então, não é coisa simples discordar de Aristóteles, não é coisa simples discordar desses autores. Mesmo para discordar, é preciso antes conhecê-los minimamente. Eu acho que a Rand, nesse sentido, é uma conquista para o nosso país que a gente não perde mais, né? Ela faz parte agora do nosso cotidiano e cada vez mais vai invadir. Eu vejo muita gente nas redes sociais o tempo inteiro. Mas não é assim, porque você está numa bolha. Não, gente que não tem nada a ver com filosofia, gente que não tem nada a ver com economia. Leiam Rand, Rand é importante. Eu acho que mal não vai fazer de jeito nenhum. Bem, Denis, te agradeço muito, então, pela participação hoje. Teremos mais papos, é claro. Você é um dos autores que mais produz na LVM, então ainda temos que falar sobre o livro do Hope, tem novidades vindo aí. Só para título de conclusão, o meu ascot amarelo não tem nada a ver com defesa do libertarianismo. O ascot da Academia de West Point Militar e é o mesmo ascot que o Coronel Kilgore, personagem do Robert Duvall, usa no filme Apocalipse Now. Então, é outra referência. Maravilhoso, maravilhoso.
Agradeço muito a tua presença, a participação de todos.